Vamos então demonstrar a proposição. Dada uma relação R sobre um conjunto E, R é relação de equivalência se e somente se E sobre R é uma partição de E. Mantenham em mente as duas definições, a de relação de equivalência e a do conjunto quociente de E por R, né? Bem, lembrem-se que a relação de equivalência ela vai dividir o conjunto, né? É isso que nós queremos mostrar, que ela vai dividir o conjunto nos diversos subconjuntos dessa partição, de tal forma que E sobre R seja uma partição. É isso que nós queremos demonstrar. Vamos lá. Demonstração. Temos dois sentidos para demonstrar. O primeiro, nós tomaremos como hipótese que R é uma relação de equivalência. Tome então um elemento aqui nesse conjunto, E sobre R, sendo R a relação de equivalência. Como R é reflexiva, se eu pegar qualquer elemento no conjunto E, A vai se relacionar com A, ou seja, todo elemento vai se relacionar consigo mesmo. Ora, mas nesse conjunto quociente, se A se relaciona com A, significa dizer que A pertence à sua própria classe. Logo, eu tenho que a classe é diferente do vazio para qualquer elemento que eu pegar. Então, se o conjunto é diferente do vazio, automaticamente a sua partição também é diferente do vazio para todas as classes que eu tomar. Bem, seja então um dos elementos desse conjunto quociente E sobre R, esse elemento A barra, e um outro elemento B barra. Consideremos que a interseção entre eles dois seja diferente do vazio. Ora, temos por hipótese que R é uma relação de equivalência e estamos considerando que a interseção entre duas de suas classes de equivalência seja diferente do vazio. Se E sobre R for uma partição, isso daqui não é possível, né? A interseção tem que dar vazio. Caso seja diferente do vazio, a gente tem que concluir então que a barra na verdade é igual a B barra. Então tomemos, já que é diferente do vazio, tomemos um elemento nessa interseção. Então nesse caso existe o tal elemento y na interseção, logo esse y pertencerá ao A barra e o y também pertence ao B barra. Portanto, y se relaciona com A e y também se relaciona com B. Como R é simétrica, eu posso mudar qualquer uma dessas duas de posição. Eu vou mudar a primeira. Então eu tenho que A se relaciona com Y e Y se relaciona com B. Mas aí, pela transitividade, eu tenho direto que A se relaciona com B. Mas aí a proposição anterior, o item 1 era esse, A se relaciona com B, e o item 4 era esse. Como eles eram todos equivalentes, então dizer que A se relaciona com B é, na verdade, dizer que a classe de A é igual à classe de B. Então, se nós tivermos que a interseção de duas classes é diferente do vazio, então, na verdade, essas duas classes são iguais. Isso é a primeira parte da definição de que E sobre R seria uma partição, né? A gente precisa agora mostrar que a união das classes vai dar o conjunto todo, para completar a definição de partição. Então façamos isso. Precisamos mostrar agora que a união das classes de equivalência de E sobre R é igual ao E, ao conjunto todo. Ou seja, simbolicamente isso daqui, né? A união das classes A barra, enquanto a barra percorre o conjunto E, vai ser o conjunto E inteiro. Bem, se eu pegar um elemento qualquer de E, então qualquer A barra tem que estar contido em E, né? Porque as classes do conjunto E são justamente subconjuntos do conjunto E. Logo, se cada classe está dentro do conjunto E, a união das classes também estará dentro do conjunto E. Assim a gente provou que este conjunto união, vai estar dentro do conjunto E. Bem, mas a gente quer mostrar a igualdade. Então, para mostrar a igualdade, a gente precisa que o conjunto E também esteja contido no conjunto união das classes. Bem, então peguemos um elemento no conjunto E. X pertence a E. Temos que x se relaciona com o próprio x, isso porque a relação é a relação de equivalência. Logo, x ele pertence à sua própria classe. E todas as classes estarão na união das classes, né? Então, x pertence à sua própria classe, que está contida na união das classes. Então eu peguei um elemento x pertencente a E e provei que x estará na união das classes. Logo, temos a inclusão também de que E está contido no conjunto união. Bem, estas duas inclusões
elas provam a igualdade, né? A união está contida em E está contido na união, prova na verdade que a união das classes e o conjunto E são iguais. Bem, precisamos agora demonstrar a volta. A volta eu tomo como hipótese que E sobre R é uma partição de E, e eu quero provar que R vai ser uma relação de equivalência. Então, quando eu pego que E sobre R é uma partição de E, eu estou, na verdade, dizendo que a interseção entre duas classes vai ter que ser vazia para toda dupla de classe que eu pegar em E sobre R. E a união de todas as classes em E sobre R vai ter que ser igual ao conjunto E. Bem, essas são as minhas hipóteses, né? Já que eu estou considerando que E sobre R é uma partição. Repito, quero mostrar que R é uma relação de equivalência. Então vamos mostrar que é reflexiva, que é simétrica e que é transitiva. Para mostrar que é reflexiva, se você pega um x qualquer em E, então existe uma barra pertencente ao E sobre R, então porque o x tem que estar lá, né? Por quê? Porque a gente está considerando que E sobre R é uma partição. Então a união das classes vai dar o conjunto E inteiro. Então eu não tenho como pegar um elemento em E que não esteja em uma das classes. Então o x vai pertencer a alguma das classes. Ora, mas as classes determinam com quem os elementos se relacionam. E como o x estará dentro de uma única classe, o x tem que se relacionar com ele mesmo. Ou seja, R vai ser reflexiva. Agora vamos pegar dois elementos, x e y, dois elementos quaisquer de R, onde x se relaciona com R. Mas se x se relaciona com se x se relaciona com y, isso significa, por meio de R, né, isso significa que x e y pertencem à mesma classe. Ora, mas se x e y pertencem à mesma classe, então eu também tenho que o y se relaciona com o x, né? Porque pertencer à mesma classe significa exatamente isso. Significa que se o primeiro se relaciona com o segundo também se relaciona com o primeiro. Logo, R é simétrica. Bem, para verificar a transitividade, vamos pegar três elementos, x, y e z, pertencentes ao conjunto E, tais que o x se relaciona com o y por meio de R e o y se relaciona com o z. Ora, x se relacionar com y significa dizer que x e y pertencem à mesma classe. Y se relacionar com z significa que y e z pertencem à mesma classe. Mas lembre-se, a interseção entre as classes é vazia. E aí você nota que o y tanto está na classe A barra com o x, como ele estará na classe B barra com o y, devido ao fato de que ele se relaciona com o x e com o y. Como a interseção entre classes distintas é vazia, isso significa dizer que, na verdade, o y ele está nas duas, vai implicar que essas duas classes não são duas, é uma classe só. Ora, mas se o y está na mesma classe do x e está na mesma classe do z, isso obriga que a classe onde está o x e o z, na verdade, seja uma só, ou seja, que a classe A barra seja igual à classe B barra. Isso significa exatamente que o x se relaciona com o z por meio da relação R. E isso mostra que R é transitiva, né? Porque x se relaciona com y e y se relaciona com z, implica que x se relaciona com z. Bem, esses três itens mostraram que a relação é reflexiva, simétrica e transitiva. Portanto, R é uma relação de equivalência. Bem, sobre relações de ordem a gente faz no próximo vídeo.